Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito teológico que é fascinante. Como é que uma ideia divina, super abstrata, como a sabedoria, de repente ganha corpo, ganha um rosto? E não só um, mas dois rostos, através de duas das mulheres mais importantes do Novo Testamento. Então, a grande questão que vai guiar a gente aqui é exatamente essa. Como é que uma coisa tão etérea como a sabedoria divina deixa de ser só um conceito, um poema, para se tornar uma presença real, que age na história? É uma jornada do pensamento para a pessoa. Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, no Antigo Testamento. É lá que a gente encontra a sabedoria, ou Sofia, em grego. E olha que interessante, ela não é apresentada só como uma qualidade, tipo, ser sábio. Não, ela é quase uma personagem mesmo, uma força personificada na história de Deus com o mundo. E aqui está o ponto central. Sofia é descrita como a inteligência criativa de Deus em ação. Ela estava lá desde o comecinho de tudo, participando da criação. É uma personificação poética, claro, mas superpoderosa, que vai dar a base para tudo que a gente vai ver agora. E essa citação aqui de Provérbios, nossa, ela é fundamental. Pensa nessa imagem. A sabedoria edificou a sua casa. Guarda bem essa metáfora de um lar, de um lugar de acolhimento, de estabilidade, porque essa ideia de casa vai ser essencial para a gente entender o que vem pela frente. E agora acontece a grande virada. A gente dá um salto para o Novo Testamento. Aqui, a sabedoria deixa de ser só uma figura poética e passa a ser vivida, encarnada por pessoas de carne e osso. É a transição da ideia para a participação humana no plano divino. E a primeira personificação que a gente encontra é Maria, a mãe de Jesus. A tradição teológica olha para ela e a enxerga como a realização completa daquela casa que a sabedoria edificou lá em Provérbios. Ela até ganha um título incrível, Sede Sapientia, que em latim quer dizer a sede da sabedoria. E a ideia por trás disso é muito profunda. Não é que Maria estudou a verdade ou filosofou sobre ela. Não. Ela literalmente gerou a verdade, o Logos divino. Ela se tornou o lugar onde a sabedoria habitou. E essa sabedoria dela se mostra de jeitos bem concretos. Primeiro, na sua entrega total com o fiat, o faça-se, que é um ato de receptividade absoluta. Segundo, no seu discernimento, quando a Escritura diz que ela guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E claro, o ponto máximo, a própria encarnação, o evento que define tudo. Mas se Maria representa a estabilidade, a casa da sabedoria, a história não acaba aí. Existe uma outra face, que representa o movimento, a busca ativa. E essa é Maria Madalena. O título dela, Apóstola dos Apóstolos, já diz tudo, né? Ela não é uma figura passiva, de jeito nenhum. Ela é uma mensageira, uma proclamadora, alguém que é enviada para anunciar a maior notícia de todas. A sabedoria dela é pura ação. É ela que vai ativamente procurar no túmulo vazio, personificando a busca da alma pela verdade. É ela a primeira testemunha da ressurreição. E, o ponto crucial, ela se torna a voz pública que anuncia essa vitória, quase como um eco daquela sabedoria de Provérbios que clamava nas ruas da cidade. E assim a gente chega na síntese. A questão aqui não é opor uma à outra, como se fossem rivais. Pelo contrário, a grande sacada é entender que Maria e Madalena são como duas faces da mesma moeda, dois aspectos que se completam da mesma e única sabedoria divina. E essa complementaridade fica cristalina quando a gente coloca as duas lado a lado. De um lado, Maria, a estabilidade, a casa, a ação de acolher e gerar. Do outro, Madalena, o dinamismo, a busca, a ação de buscar e anunciar. Uma é o coração que recebe, a outra é a voz que proclama. Percebe como uma precisa da outra? Juntas, elas personificam o que se chama de receptividade ativa. E o que é isso? É um tipo de inteligência que vai na contramão da ideia de dominar o mundo, de controlar tudo. É a sabedoria de entender que a maior força está em se abrir para ser preenchido e guiado pelo divino. E dá para a gente ampliar ainda mais o foco. Na teologia bíblica, a figura da mulher com M maiúsculo muitas vezes simboliza toda a humanidade fiel respondendo a Deus. Então Maria e Madalena não são apenas indivíduos, elas se tornam ícones dessa resposta coletiva. Agora, caminhando para o final, é importante notar que essas duas não são um caso isolado. Elas fazem parte de um padrão que se repete ao longo de toda a Bíblia, um padrão de sabedoria feminina. E esse padrão pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, é uma sabedoria que sempre atua para preservar a vida.
Segundo, ela intervém justamente nos momentos de crise e caos para trazer ordem. E terceiro, ela consistentemente prepara o caminho para que o divino possa se manifestar no mundo. E isso nos leva à grande conclusão sobre o propósito da sabedoria bíblica. Não se trata só de um conhecimento intelectual, como saber física ou astronomia. O objetivo final é relacional. É entender como o mundo se une ao seu Criador, num ato de amor e de comunhão. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Ao olharmos para esses arquétipos de estabilidade e busca, de acolhimento e proclamação, qual é o propósito dessa sabedoria hoje no nosso mundo? O que significa ser uma casa para a verdade e, ao mesmo tempo, um mensageiro dela? A resposta talvez esteja exatamente no equilíbrio entre essas duas faces.